Então, olá a todos, a todas aqui presentes. Eu sou a professora doutora Carolina Elizabel Blasco. Vou trabalhar com vocês a disciplina, intitulada Fundamentos da Educação à Distância. Quando remete-se a fundamentos, envolve aspectos históricos da educação à distância, legislações, decretos, leis, e é importante conhecer, até o conceito da educação à distância e o amparo legal que envolve esta área. Nesse primeiro módulo, será abordada a educação à distância, histórico, fundamentos e legislações. Então, nesse primeiro módulo, será abordado a educação à distância, envolvendo a questão histórica, os fundamentos e a legislação. Nós temos duas unidades neste módulo. A unidade 1 envolve o histórico e os fundamentos da EAD. Então, o que é a educação à distância? Você já fez alguma leitura sobre a educação à distância? Qual o conhecimento sobre a educação à distância? Então, aqui compartilho um conceito de Brasil 2017, que está na página 1, que destaca que a educação à distância ela é uma modalidade educacional. Ela se consolidou-se como uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com pessoal qualificado. Então, a mediação didático-pedagógica, ou seja, existe uma didática, onde os professores e profissionais da área, desenvolvem uma didática, existe um planejamento, uma organização, para o desenvolvimento das atividades na educação à distância, envolvendo os processos de ensino e aprendizagem, quando remete ao processo de ensino, envolve a questão das aulas, do envolvimento, do planejamento, da organização, visando compartilhar, e contribuir para a construção de conhecimentos em uma área específica ou demais áreas. O objetivo é contribuir para a aprendizagem dos alunos e demais profissionais, considerando aqui que a educação à distância ela envolve a formação de futuros profissionais em uma e mais diversas áreas, e também a questão da aprendizagem, via a utilização das tecnologias de informação e comunicação. Mas é importante destacar que os profissionais que trabalham, ou que pretendem trabalhar com a educação à distância, são profissionais que precisam ser qualificados, precisam ter domínio do conhecimento, e compreender a dinâmica, a estrutura, a organização da educação à distância, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais. Então, ao mesmo tempo que os profissionais da educação à distância, professores e demais profissionais, contribuem para a mediação dos conhecimentos, por meio de atividades educativas, envolvendo aulas, abrangendo atividades, que são desenvolvidas e propostas. Envolve também essa questão de estudantes e profissionais não estarem nos mesmos lugares e tempos. Então, a educação à distância, ela possibilita que pessoas em diferentes regiões do Brasil, do mundo, possam ter acesso à educação por meio da educação à distância, sendo priorizada a questão da qualidade do ensino. A partir do conceito da educação à distância, nós temos hoje consolidado uma estrutura ligada à questão educacional da educação à distância, mas ela teve um percurso histórico e é necessário conhecer aspectos ligados ao percurso histórico. Então, a primeira pergunta que eu trago para vocês é: você conhece os principais aspectos históricos da EAD no Brasil? Nós temos hoje consolidado a educação à distância no Brasil, também a nível mundial, mas a educação à distância ela tem um percurso histórico, que é importante conhecer esse percurso histórico. Então, lá em meados de 1940 a 1970, aí, a nível mundial, e também no Brasil, aí, a partir da primeira metade do século XX, a educação à distância teve sua origem por meio do quê? Por meio da correspondência, era o principal meio de comunicação. Então, por meio das cartas, do envio do material via correio, Então, geralmente, era encaminhado um guia,
e também o material era encaminhado via correio para os interessados. Então, os interessados em cursar um determinado curso, né, eles deveriam realizar a inscrição e, a partir desse momento, era encaminhado o material via correio para que pudessem ter acesso, realizar a leitura, né, e construir conhecimentos voltados a uma área específica, uma ou demais áreas específicas. Em 1941, foi criado o Instituto Universal Brasileiro. Então, eu compartilho com vocês aqui uma imagem de um folder do Instituto Universal Brasileiro. E observem que neste folder, né, tem algumas informações. Por exemplo, temos cursos ligados à rádio, né, transmissão televisão, a supletivo de primeiro e supletivo de segundo, supletivo de primeiro grau, supletivo de segundo grau, eletricidade, né, corte e costura, tem também mecânica de automóveis, português, inglês, e entre outros cursos aqui, técnico em administração em empresas, torneiro mecânico, né? E entre outros cursos. Observem que, no início, a educação à distância, ela priorizava a questão de formação de profissionais e também direcionado à alfabetização de jovens e adultos, né? Então, o foco principal da educação à distância nesse período era a formação de profissionais e alfabetização de jovens e adultos aí por meio dos cursos envolvendo supletivo, por exemplo, do primeiro e do segundo grau. Então, essa foi a primeira geração da educação à distância, né, que envolve os meios de comunicação e tem como principal foco o envio dos materiais via correio. Nós temos aqui a segunda geração do ensino à distância, né, da EAD, que é denominada de teleensino. Quando se fala em teleensino, envolve a utilização de rádio, TV e os telecursos, né? Inicialmente foi via rádio, aonde ocorria a transmissão dos programas educativos que eram direcionados à formação de profissionais, né? Então, geralmente, os alunos recebiam os materiais via correio, ouviam as aulas por meio do rádio, era estipulado um horário, uma data específica, né? Para que pudessem acompanhar as explicações, as aulas via rádio e, quando necessário, interagir por correspondência. Então, por exemplo, se seu aluno apresentasse dúvidas ou, né, necessitasse de maior orientação sobre um conteúdo específico, ele precisava enviar correspondência para o setor específico. Vejam a dificuldade que existia na época. Hoje, por meio da educação à distância, percebe-se que, né, por meio dos chats, dos e-mails, da plataforma Ava, é possível uma comunicação muito mais rápida, né? E uma devolutiva, um retorno no sentido de esclarecimento de dúvidas, orientações e a questão de um acesso às informações com maior facilidade. Nesta segunda geração, existia dificuldade com relação a isso, né? Se seu aluno apresenta dúvidas, ele precisava enviar via correspondência, que posteriormente essas dúvidas eram esclarecidas via meio de comunicação envolvendo rádio e posteriormente TV. Então, ao final da década de 1960, a televisão ela foi reconhecida pelo seu potencial educacional, né? A TV Cultura, que muitos de vocês conhecem, né? Também teve a questão do horário nacional educativo e o projeto Minerva, que também foi a nível nacional, com o objetivo de contribuir para a formação de profissionais em diversos espaços e diversas regiões do Brasil. Então, temos a Fundação Roberto Marinho, que idealizou e desenvolveu o projeto educacional denominado Telecurso. Então, nós temos o telecurso de primeiro grau e o telecurso de segundo grau, né? Conhecido como novo telecurso, e o objetivo do telecurso era contribuir para a superação das defasagens idade e ano. Então, por meio do telecurso, né, o participante, o aluno, ele poderia acessar e construir conhecimentos envolvendo aqui, né, primeiro grau, né, hoje, né, envolve a questão dos anos iniciais, o antigo ginásio, digamos assim. Aí a terceira geração, que é a geração multimídia,
ela acontece quando, né? Ela tem sua origem por meio da disseminação da internet. Então, a internet, ela contribuiu para a consolidação dessa terceira geração, momento que a comunicação passou a ser mais próxima, ou seja, o professor pode estabelecer uma comunicação mais próxima com alunos de diferentes regiões do Brasil, né? Esclarecendo dúvidas, realizando a mediação do conhecimento, né? Transmitindo orientações no sentido do melhor andamento da educação à distância. Então, pode ocorrer também a comunicação entre estudante e estudante, ou seja, os estudantes podem trocar informações, construir trabalhos de forma conjunta, estudar, né, também, de certa forma, próximos, mesmo estando em diferentes regiões do Brasil, ou diferentes espaços. Então, a terceira geração, ela surgiu a partir de 1985. E quais as características dessa terceira geração? Então, a ampliação e uso recorrente do correio eletrônico, ou seja, do e-mail, né? O e-mail ele passou a ser utilizado como um recurso que pode ser encaminhado informações, né? Materiais, comunicados. Também via e-mail é estabelecida uma aproximação maior com o estudante, por exemplo, se o estudante apresentar alguma dificuldade com relação aos estudos, né? O professor pode estabelecer comunicação via e-mail, também buscar entender aspectos ligados à sua frequência, por exemplo, né? Outra característica dessa terceira geração é o papel impresso, o uso do DVD, né? Então, o computador é utilizado como meio para se ter acesso à internet. As sessões de chat, quando se remete às sessões de chat, é importante destacar que, por exemplo, por meio do chat, o aluno, quanto também o professor, então o aluno pode colocar suas dúvidas, o profissional da área da educação à distância vai esclarecer essas dúvidas, também pode apresentar questionamentos que podem ser discutidos nesse chat, a questão da videoconferência, né? Momento que o profissional realiza uma gravação, né? Ou por meio da videoconferência também é possível deixar registrados e compartilhados conhecimentos que podem ser acessados em diferentes espaços e tempos. Observem que essa terceira geração, ela trouxe um novo formato para a educação à distância. Anteriormente, o foco era na questão da rádio e da TV, né? E com a terceira geração, com a expansão da internet, facilitou muito a comunicação, né? E, consequentemente, a disseminação de conhecimentos e informações que contribuem para a formação de novos profissionais. Então, a terceira geração está mais focada no estudante, né? Está pautado nos resultados, então busca-se contribuir para a formação de novos profissionais, mas também para o aperfeiçoamento de profissionais que já estão atuando em diversos contextos. É mais interativa porque possibilita que professor e estudante e profissionais da área possam interagir, né? Por meio aí dos meios de comunicação. É mais participativa e envolve a possibilidade de autoaprendizagem. Então, o conteúdo, né, o conhecimento é compartilhado, existe a possibilidade de esclarecimento de dúvidas em um curto espaço de tempo, mas o estudante, o aluno, ele precisa organizar seu tempo, organizar sua estrutura, né, para que ele possa se dedicar aos estudos e também aprender. Então, a partir da metade da década de 1990, nós tivemos a expansão da educação à distância a nível nacional, sendo que as universidades elas passaram a utilizar programas educacionais e produzir recursos didáticos específicos. É importante destacar que, para que um curso de educação à distância seja oferecido, é necessário o credenciamento e autorização do MEC. A quarta geração é uma modalidade de ensino à distância, que é oferecida totalmente pelo computador, né? Ela pode ser acessada a qualquer hora e a qualquer lugar do mundo. Ou seja, é assíncrono, não está sincronizado, né? Por que é assíncrono? É disponibilizado o material, é disponibilizado as videoaulas, disponibilizados os espaços de interação, e o aluno pode fazer o curso em qualquer horário, em qualquer tempo,
dependendo da sua disponibilidade. É importante destacar que o aluno não está sozinho, que ele pode tirar dúvidas com a equipe de tutoria. Então, se surgir dúvidas, sabemos que no início existem algumas dificuldades, né, dos nossos alunos, mas é importante que a equipe de tutoria dê toda a assistência necessária aos alunos. A quinta geração envolve os dispositivos móveis, né? São caracterizados aí por telefones, computadores pessoais, smartphones, né? Envolve uma tecnologia mais avançada. A sexta geração é denominada mundos virtuais, né? Então, conforme Mello, é caracterizada aí por situações que simulam o real, a inteligência artificial, que está sendo bastante discutida atualmente, robôs auxiliares de ensino, a realidade virtual, as tecnologias de realidade aumentada. Então, as tecnologias de realidade aumentada. Então, nós temos aqui alguns aspectos da sexta geração. Outro marco importante ocorreu em 1995, né? Com a criação da Secretaria de Educação à Distância pelo Ministério da Educação, MEC, né? E a criação dessa secretaria, ela reflete tanto o reconhecimento quanto a importância da modalidade de ensino, ou seja, da modalidade denominada educação à distância, e ao mesmo tempo a Secretaria de Educação à Distância, ela é uma representatividade a nível nacional, né? Buscando aí o desenvolvimento, a regulamentação e a expansão, né, com qualidade a nível nacional. Também em 1995 foi criada a TV Escola. Muitos de vocês puderam ter acesso à TV Escola. A TV Escola é um canal de televisão brasileiro que buscou oferecer conteúdo educacional, contribuindo para a formação de profissionais, professores que estavam atuando na educação básica ou estão atuando na educação básica, alunos e demais interessados. O objetivo da TV Escola era contribuir para o aprimoramento e a melhoria da qualidade de ensino no país, no Brasil, né? Então, temos a Lei também 9.394, de 1996, que é conhecida como a LDB, foi um marco regulatório importante da educação à distância no Brasil, porque ela traz que o poder público incentivará o desenvolvimento dos programas envolvendo o ensino à distância, né? Em todos os níveis e modalidades de ensino. Então, por meio dessa lei, a educação à distância passou a ter maior reconhecimento também e amparo legal. Em 1997, também foram registradas as primeiras tentativas, né, envolvendo o desenvolvimento dos sistemas educacionais por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem, que permanecem até hoje. Também foi criado o ProInfo, né, que é um programa a nível nacional, que buscou disponibilizar recursos, materiais, computadores, recursos digitais para as escolas da rede pública, considerando que as escolas elas precisavam disponibilizar de espaço físico para a instalação desses materiais disponibilizados. Então, a partir da metade do século XX, ocorre o surgimento das primeiras instituições direcionadas para a EAD, fato que contribuiu para que estudiosos e pesquisadores buscassem conhecer melhor a educação à distância, desenvolver pesquisas voltadas à educação à distância, contribuindo aí para a consolidação do aporte teórico e ampliação do aporte teórico a nível nacional. Compartilho também algumas características e vantagens da educação à distância, né? Primeiro, atender alunos em diferentes regiões do Brasil ou diferentes regiões geográficas, muitas vezes sem acesso. Então, esse é um dos primeiros pontos. Contribuir para promover a autonomia, né, e responsabilidade. Então, o aluno precisa ter autonomia, precisa ter responsabilidade com relação aos estudos. Contribuir para a comunicação bidirecional, ou seja, aluno, né, realizando uma comunicação com o professor e vice-versa. Então, a educação à distância também permite a administração do tempo. Então, o aluno pode estudar, né, em diferentes períodos do dia, administrando com suas atividades diárias, com a sua jornada de trabalho. Uma outra vantagem da EAD é o aumento das oportunidades de fazer os cursos, contribuindo para a formação de profissionais em diversas áreas. Possibilidade de combinar estudo e trabalho, né? Que é uma das vantagens positivas.
Permanência do aluno no seu local de trabalho, no seu ambiente familiar, então o aluno não precisa se deslocar, né? Ele pode potencializar o tempo por meio da educação à distância, né? E estudando. A educação à distância ela contribui para a construção de novos conhecimentos e a ressignificação de novos saberes e possibilita aí maior interatividade, né? Envolvendo alunos, professores, tutores, técnicos de apoio, que são profissionais, né, qualificados no sentido de melhor atender o público-alvo. Então, temos aí no começo do século XXI, no cenário brasileiro, né, ocorrem os consórcios de universidades e redes, aproximando diversas universidades. Também é um momento que traz a democratização do acesso gratuito de qualidade no ensino superior. Em 2001, foi assinada a portaria número 2253, que instituiu que as instituições de ensino superior poderão oferecer até 20% da carga horária dos cursos de graduação. Significa que, a partir das disciplinas ofertadas, da carga horária ofertada, será realizado um cálculo, né? Sendo que 20% da carga horária poderão ser ministrados via métodos não presenciais. Atualmente, essa porcentagem já sofreu alteração também. Em 2006, foi aprovado o Decreto 5.800, que instituiu o sistema da Universidade Aberta do Brasil, né, que teve como objetivo aqui expandir a oferta dos cursos e programas de ensino superior no Brasil. O segundo módulo envolve legislação da educação à distância no Brasil. Nesse módulo, eu vou apresentar algumas legislações, mas também convido a todos a acessar as legislações, ler na íntegra e conhecer mais sobre a legislação que ampara a educação à distância a nível nacional. É importante que professores, tutores e profissionais, né, que fazem parte da educação à distância, conheçam as legislações, leis, decretos, né, portarias na íntegra. Por quê? Porque esses documentos, eles regem e amparam a modalidade da educação à distância, né? E a legislação, ao mesmo tempo que ela reconhece e regulamenta a EAD no Brasil. Então, é preciso conhecer essas legislações, esses documentos, no sentido de compreender melhor, mas também atuar atendendo os aspectos apresentados na legislação. Com relação à legislação que ampara a EAD, tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mais conhecida como LDB, que traz aspectos relacionados ao credenciamento, à oferta, à autorização, né, ao controle e avaliação dos programas. É importante destacar que o credenciamento e autorização é realizado pelo MEC, né? Em 2006, né? Então, convido vocês a conhecer na íntegra a LDB, também o decreto 5.800, né? Que dispõe sobre o sistema da Universidade Aberta no Brasil. Também é um decreto muito importante. Tem a portaria normativa número 2, de 10 de janeiro de 2007, que envolve os procedimentos, ou seja, dispõe sobre os procedimentos de avaliação da educação superior na modalidade à distância, focada na avaliação, né, no credenciamento, no recredenciamento, e quando remete a credenciamento e recredenciamento, envolve aí o comprometimento dos profissionais da educação à distância, a oferta dos cursos, a qualidade dos cursos, né? E é muito importante o comprometimento dos profissionais para o sucesso e para, né, obter o credenciamento e o recredenciamento. Em 2016, né, foi aprovada a resolução número 1, de 11 de março de 2016, que estabeleceu as diretrizes e normas nacionais para a oferta, né, de programas e cursos de educação superior na modalidade à distância. Também estabeleceu no artigo 2 que na educação à distância, a mediação didático-pedagógica, que nem eu comentei anteriormente, é realizada por meio da utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação e por profissionais qualificados. Envolve também a questão de participação democrática, né, dando mais voz, né, e possibilitando a participação de alunos, de professores, de tutores, de gestores,
que podem contribuir, né, em diferentes espaços e tempos, envolvendo a questão das atividades educativas. Então, em 2017, tem o decreto 9.057, né, que teve como propósito atualizar as regulamentações relacionadas à modalidade da educação à distância, mas também esse decreto ele revogou o decreto anterior, de número 5.622/2005. Então, lá no artigo 19 desse decreto, ele traz aspectos relacionados à prática de atos acadêmicos, né, o corpo docente, tutores, materiais didáticos e também a expedição de titulação. Em 2017, entra em vigor o Decreto 9.235, de 15 de dezembro de 2017, né, que envolve aqui as funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores. Nesse sentido, os cursos da educação à distância, a nível de graduação e pós-graduação, eles também são avaliados, né, e são supervisionados pelo Sistema Federal de Ensino. Outro marco importante foi a promulgação da Lei número 13.620, né, que instituiu que a data de 27 de novembro é o Dia Nacional da Educação à Distância. Então, para quem não conhece, tem o Dia Nacional da Educação à Distância. Sobre os polos, foi aprovada uma portaria de número 218, né? Essa portaria ela foi aprovada pelo MEC, é um ato normativo que regulamenta as diretrizes de admissibilidade de novos polos, né? Então, a criação de novos polos, também com a permanência e desligamento dos polos. Então, essa portaria, para quem vai trabalhar nos polos, ou ter contato com os polos, ou né, tanto conhecer um pouco mais sobre a legislação que envolve os polos, sugiro realizar a leitura desse documento. Então, em 2019, bem recente, foi publicada uma portaria, essa portaria de número 217, que dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de ensino à distância, em cursos de graduação. Observem que, anteriormente, foi apresentado que a carga horária era de 20%, que a partir dessa portaria, as instituições de ensino superior poderão introduzir a oferta de carga horária na modalidade de EAD, na organização pedagógica e curricular, até o limite de 40% da carga horária total. Observem, ocorreu um avanço, né, de 20%, ampliou-se para 40% a carga horária total do curso, considerando as disciplinas e a carga horária ofertada nos cursos. Então, aqui estão as referências utilizadas para embasamento desta aula. Destaco que foi apresentado brevemente os documentos, né, que regem a educação à distância ou que fizeram parte do percurso histórico da educação à distância, mas enfatizo a importância da leitura na íntegra desses documentos, e considerando a necessidade de conhecer os documentos e leis que amparam legalmente essa modalidade de ensino. Então, desejo bons estudos a todos e a todas, né, e até o próximo módulo.